Boa noite a todos, todas. Antes de continuar, eu vou fazer minha autodescrição em respeito. Sou loira, branca, vestida de vermelho. E eu vou continuar essa boa noite aos meus amigos queridos que estão aqui, sergipanos, um baiano e um pernambucano, meus amigos da ANEP. Prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra. E meu coração está palpitando, confesso. Estou aqui, depois de 23 anos dando aula, não achei que ficaria nervosa, mas nervosa não com um certo medo, nervosa de tanta alegria que eu estou aqui, nesse teatro chamado Tobias Barreto, de quem eu sou fã. Feliz porque meus amigos, colegas advogados e advogadas estão aqui, conselheiros, conselheiras, e meus queridos alunos e alunas. A vocês eu quero retribuir essas palmas. Parabenizá-los pela firmeza. 10 e pouco da noite e vocês estão aqui para ouvir sobre processo civil. Quero agradecer aqui ao meu presidente, Daniel Costa, que eu posso chamá-lo de amigo. Parabéns por todo esse evento. A minha amiga Rose, que você é a responsável por esse brilho da nossa conferência. A todos do grupo de trabalho. Meus amigos e minhas amigas, que assim eu chamo, para sempre presidente, quanta honra, Carlos Augusto, muito obrigada. Bom, eu sei que já está tarde, a gente vai precisar falar um pouquinho de processo civil, e antes vou pedir aqui a Deus que me oriente, me ilumine, para que eu possa ser um instrumento de um pouco de conhecimento para vocês. Quem me conhece sabe o quanto eu amo falar de processo civil. Vamos então aqui, está pronto aí o slide? Espera aí, eu preciso consertar uma coisa irreparável. Eu preciso agradecer ao meu esposo, meu companheiro, que sempre está do meu lado e faz questão de estar aqui comigo em qualquer palestra que eu vá, aqui ou fora. Muito obrigada, meu amor, eu te amo demais. E dedicar também isso aqui a meu pai, né? Vai fazer 1 ano de falecido e eu tenho certeza que ele está com muita honra onde quer que ele esteja aqui no meu coração. Bom, o tema que eu escolhi se chama Desjudicialização da Execução. Por que, professora, você trouxe esse tema? Ele ainda não está no Código de Processo Civil? Não, mas estamos à beira de algo novo no nosso sistema processual. Quando a gente fala em desjudicialização, eu vou falar do sistema multiportas, que é o auge, né, Bruno, né, Borba? O auge do processo civil, tema top do momento, o sistema multiportas. Quando a gente fala em multiportas, e eu lembro, e eu tenho certeza que Borba e Bruno, inclusive Carlos Augusto, pessoal da minha época, o que a gente ouvia falar? Princípio da exclusividade do poder judiciário. Isso é passado. Não é mais assim. Hoje a gente tem uma leitura nova. Hoje a gente fala de multiportas. Por quê? Porque a jurisdição, ela pode invadir outros âmbitos, como conciliação, mediação extrajudicial. E nós temos aqui o nosso artigo 3º, o famoso artigo 3º, parágrafo 3º, que fala o seguinte, ó. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos, vejo como o legislador colocou outros métodos. E aqui, de forma muito carinhosa, aproveitando o ensejo, eu vou falar desse livro dessa minha amiga, que ela lançou ontem. E ela fala de uma nova jurisdição, através de justiça restaurativa. Então, abram os olhos para o novo. Esse novo é importante. Esse novo é que vai trazer mais eficiência para a nossa prestação jurisdicional. Mas vamos continuar. Quando a gente fala em desjudicialização e sistema multiportas, eu vou trazer aqui a função do cartório. Bruno, meu amigo Bruno, ele é tabelião.
E a gente tem que perceber que o cartório, ele tem agora um grande papel. Que papel, professora? O papel de realizar conciliação e mediação. Nós temos aqui o provimento 72/2018 do CNJ. E dentro do Código de Processo Civil, nós temos algumas situações em que o cartório, ele pode fazer divórcio, separação, dissolução de união estável, inventário, homologação do penhor legal, divisão e demarcação de terras e a uso capião. Então, vejam que a função do cartório é uma realidade. É uma realidade. Mas, professora, e execução? Existe execução cartorária? É possível execução fora do Poder Judiciário? Será que é possível? Isso existe? Nós temos já duas situações em que nós temos execução via cartório. Aliás, a primeira, através de um agente fiduciário, que é o famoso Decreto-Lei 7066, e nós temos a Lei 9.514, que fala de alienação fiduciária. E nesse último caso, nós temos um agente de execução, que é o cartório imobiliário. Aqui, a execução ela é extrajudicial. O leilão é extrajudicial. Não precisa do Poder Judiciário. Só que nós temos agora uma proposta, que é o que nós vamos falar agora. É o projeto, esse é o nosso tema. O PL 6.204/2019. E aqui eu trouxe um perfil desse projeto. Ele tem a iniciativa da senadora Soraya. O objetivo, vejam só, a nova realidade que nós vamos passar, e vocês, estudantes, futuros advogados e advogadas, nós teremos, daqui a pouco, nós vamos ter uma execução extrajudicial, qualquer tipo, não precisa ser alienação fiduciária, e vai tratar da execução extrajudicial tanto de título executivo judicial, como título executivo extrajudicial. E nós temos no CPC a relação desses títulos. O artigo 784, ele fala dos títulos executivos extrajudiciais, e o artigo 515 fala da relação dos títulos executivos judiciais. E esse projeto, ele surgiu para tentar desafogar o Poder Judiciário, porque a execução é um gargalo do Poder Judiciário. Demora muito porque não encontra bens, o processo fica suspenso e o Judiciário se enchendo de processo. Então, vejam, nós temos 34 artigos nessa lei, 25 emendas nessa lei, nesse projeto de lei, 15 manifestações. Quem já se manifestou? A OAB, a Associação dos Magistrados, a Associação dos Oficiais de Justiça, dos Notários. Inclusive, esse projeto ele está nas minhas mãos. Eu sou a relatora desse processo no Conselho Federal da OAB. Nós estamos analisando para sugerir algumas alterações no PL. O PL é muito bacana, porém, precisa de alguns ajustes, algum olhar processual, para que ele comece a ficar mais viável, digamos assim. Ele vai trazer impacto nessas leis, e olhe quem vai impactar: o nosso querido CPC. Mais uma vez, o CPC ele vai ser impactado. Quais artigos, professora? Quem quiser anotar, anotem. 516, 518, 525, 528 e o 771. São 5 artigos do CPC que serão impactados. E o advogado vai precisar ficar atento a isso. E qual é a situação desse projeto, professor? A situação atual está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Foi o último movimento que teve, 6 de julho de 2023. E aí a gente vai para os pontos relevantes. Tem 30 slides, viu? Aguenta até meia-noite.
Mentira, mentira, mentira. Só tem mais 2 slides aqui, eu não vou ser muito longa. O meu objetivo aqui é despertar vocês e despertar para o que vem, o novo. Tá? Então, quando a gente fala sobre isso, primeira pergunta, professora, essa execução extrajudicial, ela é obrigatória ser no cartório ou é uma faculdade? O PL começou o seguinte, é obrigatório. Aquela pessoa que tiver um título executivo judicial e extrajudicial, obrigatoriamente vai ter que procurar o cartório primeiro. O que aconteceu? Essa obrigatoriedade trouxe uma inquietação. Minha gente, vocês acreditam que só faltam 5 minutos? Tem que dar o desconto, viu, do começo. Mas esse daqui é o penúltimo slide. Então, o que ele fala? Veio o parecer do presidente do Senado e disse, não, a gente vai tirar a obrigatoriedade e agora vai ser uma facultatividade. E graças a Deus colocou isso. Por quê? Porque o jurisdicionado, ele tem que escolher qual é o caminho que ele acha mais adequado para a proteção do seu direito. Então, isso já está, né, na reformulação do PL para que seja uma faculdade. Segundo ponto, quem é o agente de execução? Quem é? Tem uma competência exclusiva, que é o tabelião de protesto. É qualquer cartório? Não. Professor, e o advogado pode? O advogado tem sugestões que seja, mas ainda não está. Não é isso, Bruno? A gente estava debatendo isso lá no camarim. Então, a competência é do tabelião de protesto. E os outros? Não. Professora, precisa de advogado? Precisa, gente. E nessa execução extrajudicial, inclusive, o tabelião ele vai arbitrar 10% de honorários. Da mesma forma que acontece com o processo de execução. Então, o advogado não vai achar ruim. Por quê? Porque vai ser um procedimento menos burocratizado. Quais são os poderes do agente de execução? Ele vai poder citar, determinar penhora, avaliação, expropriação. Ele vai ter poder de buscar banco de dados para descobrir onde que o devedor está, quais os bens, e tem mais. Ele ainda vai poder ter uma atividade cognitiva. Ele vai exercer uma função como se fosse um juiz. Por quê? Porque ele vai analisar, por exemplo, os requisitos da tutela executiva, que são existência de um título executivo, uma obrigação líquida, certa e exigível, e ele vai verificar se houve um inadimplemento. Então, ele tem uma atividade cognitiva. Inclusive, ele vai analisar também a penhora e a avaliação. Vejam que ele vai ter um poder como um juiz. Claro, restrito a esses pontos. E existe algum requisito especial para essa execução extrajudicial? Sim. Vejam, aqui o legislador ele exige que haja pagamento de emolumentos, como se fossem as custas judiciais. Só que, além disso, nós vamos ter que demonstrar o protesto do título. E isso é um ponto que está sendo debatido também. Porque é como se estivesse travando o credor, né, nessa execução extrajudicial. Então, é um ponto que está sendo muito bem debatido. E, por fim, né, prometendo que não vou passar do meu tempo para não cansá-los, porque eu sei que tem uma festa maravilhosa depois. E temos que ouvir ainda nosso querido Borba, nosso querido Bruno. A minha pergunta é, esse projeto é uma desjudicialização ou é uma descentralização? Será que realmente a gente vai tirar do Poder Judiciário tudo? Não vai restar nada para o Poder Judiciário? E aí a gente vai para a resposta. Interferências do Poder Judiciário na execução extrajudicial. Vamos ver como é que o Poder Judiciário agora vai interferir nessa conversa entre credor e notário. Primeiro, análise do benefício da justiça gratuita, quando não deferida pelo agente de execução. Vejam, o credor que não tem dinheiro para pagar os emolumentos, ele pode fazer um requerimento de justiça gratuita. E quem vai analisar isso? O notário. E se o notário indeferir, é possível que esse credor busque quem?
O Poder Judiciário. Outra situação, julgamento de embargos à execução. Na execução extrajudicial, né, de título executivo extrajudicial, o notário vai citar para pagar. E se ele não pagar, ele vai ter um prazo para apresentar embargos. Ele apresenta os embargos, só que ele não julga. Quem vai julgar? Poder Judiciário. Outra coisa, aplicação de medidas coercitivas. Se o notário precisar de força policial, ele não tem esse poder. Ele vai ter que pedir uma cooperação ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário ele vá lá e aplique a força policial. Isso está previsto no CPC. E aí vem alguns questionamentos. Será que esse agente de execução ele pode aplicar medidas atípicas? Negativação do nome, bloqueio de... Aí, se a gente for botar o bloqueio, seria penhora, né, amigo? Mas será que ele pode fazer a negativação? Será que ele pode fazer medidas atípicas? Bloquear cartão de crédito? Esse é algum questionamento. E, por fim, nós temos aqui uma análise de suscitação de dúvida, que é uma petição incidental. Vejam, lembra o que eu falei? Que o notário ele tem atividade cognitiva de decisão? Ele tem. Ele vai analisar se os requisitos da execução estão presentes. Se não concordar, o notário ele vai dar a decisão dele, ele pode se retratar, mas se ele não se retratar, eu vou buscar quem? O Poder Judiciário. Aí eu vou fazer uma petição incidental e nessa petição incidental, quando o juiz se manifestar, eu vou ter a possibilidade de interpor agravo de instrumento. Então, assim, essa é a minha pergunta, já está respondida aqui. A meu ver, não é desjudicialização, mas descentralização, porque eu vou deixar o Poder Judiciário até um certo ponto. Dali para frente, a gente vai precisar de novo da ajuda do Poder Judiciário. Bom, pessoal, eu não vou me alongar, né, até porque já tem outros colegas para falar, mas o que eu queria dizer aqui, fiquem ligados, porque algo novo está para acontecer. E minha missão hoje é exatamente essa. Fiquem atentos ao PL 6.204 de 2019 e eu encerro com a frase do meu querido Tobias Barreto. A gratidão é a virtude da posteridade. Boa noite a todos.